Queridos amigos, voltamos com aquela série de programas pela TV A Caminho da Luz, que são a comemoração dos 10 anos da TV A Caminho da Luz. Que alegria podermos expor nesses 10 anos tantas coisas boas, levando sempre a mensagem do Evangelho, do amor, da alegria, dessa mensagem consoladora que é a doutrina espírita. Nós estamos dando continuidade a uma entrevista com o nosso irmão Charles Kemp, presidente da Federação Espírita da França e ex-secretário do SEI, Conselho Espírita Internacional. Nosso irmão Charles Kemp é um estudioso e também um pesquisador e ajuda muitos outros companheiros que estão fazendo pesquisa sobre a vida de Hipólito Gondenizar Rivaio, da sua esposa, e logicamente ele está contribuindo também, buscando nos acervos, naquele material todo da França, para confirmar se aqueles dados são certos ou são errados. Mas vamos lá, tudo bem com você, Charles? Tudo bem, bom dia, Sérgio. Muito prazer em poder contribuir novamente a essa comemoração dos 10 anos da TV A Caminho da Luz. Charles, nós vamos falar um pouquinho sobre essa figura mitológica que a cada dia vai aparecendo mais coisas, desse homem que foi um grande missionário, Hipólito Léon, que nós chamamos pelo nome pseudônimo de Allan Kardec. Vamos falar um pouquinho desse projeto da vida de Allan Kardec na sua época, as suas dificuldades. Que até hoje nós estamos vendo cartas que estavam guardadas, mostrando as suas dificuldades, porque há muitas pessoas que vê a doutrina hoje codificada e às vezes a gente não para pensar a dificuldade que esse homem teve, não é? Gostaria que você falasse um pouquinho disso. Tá, obrigado. Bom, justamente para desmistificar o tema, porque, como eu falei na última emissão, hoje os papéis, os documentos, as informações estão voltando a ser públicas, e então vão poder ser consultadas e verificadas por todos que se interessam no assunto, E a grande lição que a gente tira disso é que o Hipólito Léon Gondenizar Rivaio teve uma vida com várias dificuldades ao longo desse caminho. Ele não foi privilegiado, não, ao contrário, como a maioria dos missionários, ele teve uma vida um pouco complicada, de luta, onde ele tinha que batalhar para, às vezes, até encontrar meios de subsistência, para o lar dele, e mostrando assim que ele era uma pessoa um pouco como todos nós, tendo que enfrentar essas dificuldades, e vendo que como isso ajudou a prepará-lo para essa missão que ele realmente ia desenvolver a partir de 1855, e 1857 com o Livro dos Espíritos, sob pseudônimo de Allan Kardec. Então ele nasceu em 1804 e o pai dele estava em Paris, como consta da certidão do nascimento, e eles moravam em Bourg-en-Bresse. A primeira coisa, nunca morou em Lyon, como ele mesmo diz na Revista Espírita. Ele nasceu em Lyon, mas nunca morou em Lyon. Morou em Bourg-en-Bresse, numa cidade pertinha que se chama Saint-Denis-les-Bourgs, onde tinha a casa da avó materna dele, a Charlotte Beauchard. E a outra informação é que quando ele tinha 3 anos, desapareceu o pai dele. O pai dele, ele era juiz militar, então ele fazia parte dos exércitos, e depois da coroação de Napoleão como imperador em meados de 1804, o ano do nascimento dele, com certeza tem sido enviado nas diferentes campanhas, e na época tinha a Guerra da Espanha, que era mais uma guerrilha, e em 2 documentos diferentes, inclusive de fontes judiciais, um parecer de um juiz dando notoriedade que ele realmente desapareceu há mais de 15 ou mais de 25 anos, no ano que ele casou, sem notícias. E então, baseado nisso, ele deve ter sido morto, naquela Guerra da Espanha e nunca foi encontrado, etc. Isso foi a versão, vamos dizer, até uns 3 semanas atrás. E 3 semanas atrás, como dizia, o tempo todo a gente encontra novos elementos.
se encontrou que esse cidadão, né, o pai dele, que Jean-Baptiste Antoine Rivail, morreu com 75 anos numa cidade da França chamada Périgueux. Então, agora a gente precisa ver o que foi que aconteceu, né? Por que ele se fez desaparecido e deixou a família assim, sem assistência, né? Bom, é um novo caminho de pesquisa que estamos abrindo hoje para tentar entender melhor o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, o jovem Hippolyte Léon de Rivail foi, na realidade, educado pela mãe, pela avó e pelo tio, né, que eram as 3 pessoas que moravam naquela casa, né. Ele começou os estudos, com certeza, na escolinha lá de Saint-Denis-le-Bourg, e depois, como todo mundo sabe também, ele foi para Yverdon, né, onde ele se estudou no famoso Instituto de Pestalozzi. Né? Sobre isso ainda não encontramos, vamos dizer assim, nem confirmações fortes, também nem contradições. É uma coisa que ainda precisa pesquisar e aprofundar lá na Suíça para encontrar mais elementos sobre esse período. Né? E depois, por volta de 1822, 1821, a gente não sabe ao certo, ele foi com a mãe e com o tio, né, para Paris, morar em Paris. E ali é que ele começou a obra pedagógica dele, né, com aqueles primeiros livros, né, o primeiro livro sobre um tratado de aritmética, e que foi anunciado no início de 1823, que ele tinha 18 anos apenas, né, e foi publicado no final de 1823, quando ele tinha 23 anos. E aí foi o início dessa carreira dele como, né, chefe de instituição na área da pedagogia. E ele escrevia lá que ele era um discípulo de Pestalozzi e que ele seguia o método de Pestalozzi com algumas melhorias, né, naqueles documentos. E encontramos agora também vários documentos mostrando que logo no ano depois, né, 1825, ele já abriu a instituição Rivail, né, que funcionava no início na Rue Vaugirard e que depois, em 1832, se mudou para a Rue de Sèvres. Então, esse primeiro período foi bom, né, porque houve lei Guizot na época, que era muito aberta e dava muita liberdade ao ensino, né? Então, pessoas como eles podiam abrir uma instituição e fazer um ensino laico, né, sem influência religiosa, e foi isso que ele fez durante aquele período. Ele também, naquela época, ingressou várias sociedades, como que a gente diz, Société Savante em francês, né? Sociedade, por exemplo, de estatística, sociedade da emulação da indústria, sociedade de frenologia até, né? Que ele integrou durante a vida dele, são várias assim. E em 1832 ele se casou com Amélie. E nós encontramos naqueles documentos uma carta que ele enviou em 1831 para Amélie, que era noiva dele na época, antes que eles casassem. E essa carta já foi divulgada aqui no Brasil, né, na revista Cultura Espírita. Vou falar sobre isso também um pouco hoje à noite. E mostrando realmente aí também quem ele era, como ele escrevia, né, que ele não usava aquele estilo, vamos dizer assim, de praxe na época, né, cheio de coisas artificiais e tudo, mas que ele foi bem claro e bem sincero com ela, né, nessa primeira carta, mostrando esse aspecto da personalidade dele, que é uma coisa importante. E depois, a Amélie, depois do casamento, ela se juntou e ajudou ele muito no instituto, né? Porque tinha enormes coisas a fazer lá, além do ensino, também tinha toda a parte preparatória, administrativa, etc., que eles realmente fizeram juntos durante vários anos. E quando foi um pouco mais tarde, começaram as dificuldades, né? E provavelmente foi uma dificuldade de ordem financeira, né? Tem uma menção nas biografias que dizem que o tio perdeu dinheiro, né? Nós ainda não achamos confirmação disso,
mas achamos realmente confirmações que o tio frequentava a casa de jogos e coisas assim. Então indica que podia ter sido uma das razões. Também a avó materna dele, quando se desencarnou, isso já encontramos também a sucessão dela, né? Mostrando que na realidade a casa estava toda hipotecada, né? E que não sobrou quase nada na herança, né? Quer dizer, sempre foi essa vida de ganhar realmente assim pela atividade, e ele nunca era assim rico, nunca teve uma herança grande dando essa segurança, essa sustentabilidade fácil, vamos dizer assim, né? Na vida dele. E depois desse episódio dos problemas financeiros, né, que já era nos anos 1840, tem uma hora lá que ele teve que fechar o instituto, né? E aí ele ficou, a gente se pergunta, né, vivia de quê, né? Ele já conhecia, ele vivia dos livros que continuaram vendendo, inclusive um que ele escreveu em parceria com Levi Álvares, né, sobre gramática, que continuou sendo publicado até no final do século XIX, e ele vivia então daquilo, mas ele também procurava outras atividades, né, tinha um banco de trocas, né, que ele participou, mas que não durou muito tempo, durou uns 2, 3 anos e depois acabou. Ele também dava cursos, lições particulares, né, para de ajudar outros alunos. E tem uma hora lá também, no final dos anos 1800, em torno de 1844, 45, que ele e Amélie tiveram uma pensão para moças, né, porque você sabe que na época não havia educação assim para meninas, né? Como há hoje. Hoje não tem mais diferença, mas na época não tinha. Então ele entrou também nesse ramo, né? Para no regime de internato, né? Levar também um ensino para meninas. Isso também foi assim 2, 3 anos, mas também não funcionou bem porque em 1850, 1848 houve uma revolução na França, né? Voltou Napoleão III. Passou de um regime da Segunda República, né, para um novo império. E houve lá a influência crescente também do ensino religioso, que não era também favorável para ele. Então, tudo isso são pequenos elementos assim, né, que a gente vai agora colocando de uma maneira mais detalhada, baseada nos documentos, para mostrar que na vida dele ele enfrentou muitas dificuldades. Inclusive, depois do fechamento desse instituto, ele até chegou a depositar um brevet para um sifão, né, para evitar que, na época que tinha os esgotos em Paris, né, sem o sifão você tem todo o cheiro, né, que voltavam, e ele inventou alguma coisa, né, que ele patenteou para evitar esse inconveniente, mostrando assim que ele realmente estava na luta, né, fazia de tudo para encontrar os meios de subsistência para o lar dele com a Amélie. E além de Amélie, tinha uma outra pessoa no lar, né? Que chamada Pequena Louise, Petite Louise. E encontramos também em várias cartas uma menção dessa Pequena Louise. Aí ficamos perguntando, mas quem era? Né? Eu pensei inicialmente que era uma maneira assim gentil de chamar a mãe dele, mas não. Na realidade, era uma menina, né, que eles criaram, aparentemente, e que, infelizmente, morreu ainda quando jovem, né? Em 1845, ela desencarnou, tinha uma idade entre 8 e 10 anos, por aí, né? E tem várias cartas onde ela aprendeu a ler, aprendeu a calcular, a estudar, e Kardec ajudando a Amélie no ensino, na educação da menina. São coisas realmente muito bonitas e que também publicamos em 3 de outubro, no aniversário dele, graças ao nosso irmão Ismael Gobo, né, que tem aquele blog e envia diariamente para milhares de pessoas no mundo inteiro informações sobre o movimento espírita, inclusive esse artigo, né, que está voltando agora por outros canais, Facebook e tudo, e isso que eu acho lindo nesse trabalho de pesquisa, fazendo tudo de maneira aberta e transparente,
é que tem várias pessoas que olham, que se interessam, que fazem pesquisas complementares. E eu vi ontem, né, nessa página de Facebook, uma senhora que fez uma pesquisa das leis da França na época, mostrando que a lei não permitia a ele adotar oficialmente aquela menina naquela época, né, por problemas de idade, né. Isso mostra essa dinâmica da internet hoje, né, dessas redes, que você está sozinho a fazer pesquisa, de repente tem 20, 30, 50 pessoas ajudando e trazendo resultados muito mais rapidamente. É interessante, Charles. Então a gente podia dizer que Kardec teve uma filha adotiva. Sim. E que, na verdade, não leva o seu sobrenome, porque na época tinha uma lei de 1804 que não permitia que houvesse adoção. É isso mesmo, né, Charles? Tinha várias condições que eles não preencheram na época, né? Porque o Kardec não tinha 50 anos ainda e tinha que ter 50 anos para poder adotar. E a menina a ser adotada, ou o filho a ser adotado, tinha que ter mais de 18, que também não era o caso dessa menina. Então eles foram lá, criaram, e hoje estou procurando, né, tentar saber quem era essa jovem Luiz, né? E tem algumas pistas já, duas possibilidades, mas que a gente ainda precisa aprofundar realmente para ver qual das duas é a mais provável. Qual outra pesquisa que está em andamento aí que muda um pouco essa visão e em mais algum ponto daquilo que nós imaginamos ser Kardec, que realmente a gente vê hoje que não é bem daquela maneira? Por exemplo, nós sabemos a questão da esposa de Allan Kardec, a Mélie. Tem biografia que diz que algumas edições dos livros ela tinha um poder aquisitivo que tinha condições de bancar. Mas me parece que isso não é bem real. É isso mesmo, Charles? É verdade. A Mélie, ela era filha o pai dela era, como se chama? Notaire, escrivão, né? E ele tinha uma situação boa. Mas ele morava em Paris, né, enquanto, por exemplo, quando casaram, em 1832, Rue du Plat, que era bem pertinho lá da Rue de Sèvres, e tinham também uma casa de campo em uma cidade chamada Château du Loir, que fica a uns 150 quilômetros de Paris, né, no oeste. E aí era aparentemente uma propriedade grande, que precisamos também pesquisar agora para ver se ainda existe, né, ou se foi demolida com o tempo. E encontramos também recentemente cartas dos pais de Amélie para ela, onde eles falam de dívidas, falam de problemas financeiros. Eles estavam até com o projeto de vender aquele castelo, né, para pagar as dívidas e de vir morar em Paris com a filha, mais perto da filha. Que projeto que não conseguiu acontecer, né, não se fez, porque o Julien Louis Boudet, o pai dela, acabou desencarnando em 1847 e a mãe desencarnou logo depois, uns 6 meses depois. Isso também mostrando que até desse lado de Amélie já estava tudo hipotecado e que na hora da sucessão não veio assim um dinheiro grande para eles. Bom, Le Marie falou uma coisa certa quando lá no Processo dos Espíritas ele diz que Kardec sempre ganhou honestamente a vida dele, né? E os elementos agora realmente estão aos poucos, né, confirmando isso, mostrando também que eles nunca tinham essas facilidades, nunca tinham assim uma herança grande, dando um conforto, dando até permitindo relaxar. Não, isso foi realmente uma luta constante durante aquele período até 1857, né? Bom, nós estamos indo para o encerramento de mais esse programa, teremos mais um, e vamos falar um pouquinho de Le Marie, que foi uma surpresa para muitas pessoas, já que Le Marie foi um dos médiuns que trabalhou junto com Kardec. Tem muitas mensagens por Le Marie que se encontra na obra básica, e nós vemos a importância da gente vigiar para não cairmos nas tentações que o mundo nos oferece. Vamos despedindo do nosso telespectador, Charles. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Bom, eu espero que eu tenha dado um pouquinho dessa vontade, né, esse vírus, né, das pesquisas e de levantar esses elementos para realmente saber qual foi o codificador.
quem ele foi e a esposa dele, e mostrando assim, né, o mérito e o exemplo que a gente tem que seguir realmente na nossa vida, né, de ficar lutando para a gente conseguir avançar nessa senda evolutiva. Muito obrigado a todos. Nós vamos encerrando então esse programa, que é o programa especial em comemoração aos 10 anos da TV A Caminho da Luz, entrevistando Charles Kemp, presidente atual da Federação Espírita da França e ex-secretário do SEI, Conselho Espírita Internacional. Teremos mais um programa onde nós vamos falar de Rei-Marie e toda essa confusão gerada não só com o livro A Gênesis, mas também o desvio da doutrina. Um beijo no seu coração.